Fiz isso porque achei que durante todo esse evento eu fiquei vendo, inclusive nas imagens de vídeo, a bandeira do Brasil lá atrás, às vezes não muito bem enquadrada, a bandeira de São Paulo aparecendo mais do que deveria. Então eu falei, não, na minha fala eu vou fazer questão de botar o Brasil em primeiro lugar. Porque não se trata de um mediatismo, um sensacionalismo. Eu acho que aqui todo mundo está reunido. Divergências existem, sempre vai existir divergência, isso é absolutamente normal. Mas todo mundo aqui está reunido não por uma ideologia. A gente, claro, identifica historicamente o nome trabalhismo como sendo assim a corrente política que nos unifica, etc, etc. Mas o que nos unifica de verdade? Uma tremenda vontade, uma disposição, uma coragem, algo que surge de dentro, que às vezes não tem nem nome, de fazer com que este país, que é o nosso país, finalmente consiga viver a sua capacidade, chegar aonde pode chegar. Fazemos isso por pais, avós, bisavós, como apareceu aqui, gente mencionando seus antepassados, aí, digníssimos antepassados mencionados, o ex-presidente João Goulart, talvez o maior deles aqui. Fazemos isso pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então é o seguinte, o que nos une aqui é o amor e a vontade de fazer e construir o Brasil. E o Brasil, como país periférico, né, país que foi constituído de maneira periférica na ordem internacional, ele até hoje, mesmo com todas as questões super complexas e transversais que foram abordadas aqui, numa revolução produtiva, numa organização geopolítica, nesse momento de absurdas transições que nós nos encontramos, o Brasil parece ainda condenado, e muito por forças internas, a ser mantido nessa posição periférica, nessa posição subalterna. Não importa tanto o que aconteça nas transições energética, produtiva, tecnológica, culturais, etc., etc., em todas elas, sempre o Brasil aparece numa posição subalterna em que nós temos que aceitar a agenda do ESG na questão produtiva, a agenda das ONGs na questão ambiental, a agenda do identitarismo na questão cultural e todo tipo de agenda que Partido Democrata, Jorge Soros, ONGs e não sei mais o que, vem importado para cá pela mão de brasileiros traíras, brasileiros que não querem, não teriam a coragem de colocar a bandeira do Brasil ao lado do seu próprio corpo numa fala pública, trazem para dentro do país agendas que são, primeiro, extemporâneas, não tem nada a ver com a gente, ofendem a nossa história e, logicamente, criam celeuma, criam divisão dentro da sociedade. Evidente, isso é um projeto, isso é para quê? Manter a nossa posição de país subalterno no cenário internacional. Quando? Nunca precisamos dessa posição, está aí o legado de Vargas, o legado de Jango, o legado de JK, o legado de Brizola, que prova cabalmente que nós nunca precisamos aceitar esse tipo de condição. E continua aqui, havendo ainda que seja uma minoria, olha quantos brasileiros nós conseguimos colocar em São Paulo, num domingo, para ouvir, né, verdades que precisam ser ditas. Viva o Brasil! Viva o Brasil! E aí é o seguinte, eu sou conhecido por falar de um tema muito nichado, muito segmentado, que é o tema da indústria, etc. E sobre ele eu vou falar até bem pouco, pela questão aí do tempo que me disseram que tem que ser economizado agora, racionalizado. Mas, se nós hoje estamos aqui para discutir a questão nacional, discutir o Brasil, eu diria o seguinte, nos meus exercícios pessoais, né, venho há anos tentando burilar uma forma de sintetizar aquilo que eu penso para falar e construir, né, essa nossa ideia de país. Eu cheguei a uma síntese pessoal que diz o seguinte, o centro da nossa grande questão, que é a questão nacional, no fundo, é a questão produtiva. Isso é que, na verdade, me mobiliza a ficar insistindo nesse debate sobre indústria, industrialização, etc., etc., com o qual, né, eu me tornei relativamente conhecido aí em alguns grupos, etc. Publiquei algumas coisas e falei na internet, e ainda sou convidado para falar como hoje aqui, etc., muito em função deste tema. Não por outra razão, porque não vai haver emancipação nacional discutindo questões fragmentárias. Apenas vai haver emancipação nacional contra a qual nós teremos que lutar contra os Estados Unidos, contra a Europa, contra a China também. Ninguém vai vir dar isso de mão beijada para o Brasil. Né? Vai ter que ser arrancado, vai ter que ser construído internamente. Então, só vai haver essa emancipação nacional se ela for
lastreada, construída em cima de uma grande fundação chamada Independência Produtiva do Brasil. A independência produtiva do Brasil passa por uma industrialização séria, competente e completa? Sim. E como isto acontece? Como é feito isso? Aí é que começam os detalhes técnicos, que aí, enfim, acabei jogando a minha vida, né, consumindo a minha vida na resposta a essas perguntas. Porque toda hora me perguntam, se trata de abrir fábricas de aço, de cimento, sei lá, de brinquedos, de coisa. Não! Se trata de manter essas coisas que nós trazemos do nosso passado, mas se trata também de reformular a ideia de industrialização. Quando eu comecei a debater isso com pessoas muito competentes, todos eles, né, economistas aí do desenvolvimento, ou que eram, pelo menos, economistas do desenvolvimento, e que hoje em dia já nem sabemos, mas enfim, eu dizia para eles todos, não, vocês estão errados, vocês não podem... E falo isso muito pela minha experiência profissional, né? Faz anos e anos e anos que eu estou andando mergulhado no setor industrial aí do Brasil e de fora do Brasil, então, de certa maneira, falo isso com conhecimento de causa. Eu dizia, não, vocês estão errados, vocês falam em reindustrialização, quando, na realidade, o que nós precisamos desenvolver no Brasil é uma neoindustrialização. Eu cunhei este termo nas discussões que nós tínhamos, lá no Conexão Xangai, não sei mais o quê, levaram para o governo do Lula, e o que o governo do Lula faz com o termo neoindustrialização? ESG, agenda de transição energética, não sei mais o quê, não sei mais o quê, e quais os efeitos da política neoindustrializante do governo do Lula? Pífios. Todos sacrificados no altar da macroeconomia liberal que o CREP denunciou aqui há pouco e que é mantida há 40 anos no Brasil, desde o Fernando Collor, e que, meus amigos, é como disse o Gustavo, mesmo quem não admite sabe, o PT não mudou 1 milímetro. E o resultado está aí. Agora o Brasil está sob ataque produtivo dos Estados Unidos e não é capaz de responder com uma política decente de proteção dos seus setores produtivos. Muito ao contrário. Qual é o limite da ação de resposta do governo? Oferecer mais créditos para o setor produtivo. Aí vocês me digam, se vocês fossem uma empresa que vai perder mercado internacional, vocês se endividariam mais agora? Faz sentido isso? Claro que não. Então essas são as limitações deste câncer, né, do Brasil, que hoje está aí, né, proliferado, que é um câncer de ordem política, de ordem cultural, de ordem mental, é um câncer generalizado e que encontra sua expressão naquilo que é o centro da questão nacional, que é a questão produtiva. Olha como está maltratada a indústria brasileira. Olha como está maltratado, inclusive, o agronegócio brasileiro, que não consegue resistir a um primeiro grande abalo internacional que está acontecendo agora e já começa a inadimplir junto ao Banco do Brasil, de onde tem financiamentos subsidiados de Plano Safra na ordem de 400 até 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais por ano. Então vejam como anda maltratada a economia brasileira. Obrigado. Como anda maltratada a economia brasileira. Por que será que ela anda tão maltratada? O panorama macroeconômico foi descrito pelo CREP ali, quer dizer, um tremendo de um custo de capital, juros altíssimos. Um câmbio flutuante que permite ao mercado financeiro fazer o que quer com a economia brasileira. O que quer. Porque se alguém hoje disser um ai, o que acontece? A curva de juro futuro, do câmbio futuro sobe, aí sobe o câmbio atual, aí tem que subir o juro porque a inflação e o Banco Central é lobista do mercado financeiro, e um abraço, meu amigo. Entendeu? Tá tudo dominado. E o que o governo de esquerda do século XXI do Brasil fez para mudar isto? Absolutamente nada. Muito ao contrário, aprofundou. Então, meus amigos, é o seguinte... Inclusive, teve uma fala que, de certa maneira, me incomodou aqui hoje de manhã. Gosto muito da pessoa que falou, tá? Não é uma crítica pessoal. Porém, dizer que agora o Lula vai ter, como é que era? O seu momento de alguma coisa aí que vai... de Geisel. Eu estou esperando, vamos lá. Deve ser a 17ª chance que eles têm de fazer um momento desenvolvimentista de verdade no Brasil, mas pelas limitações que eles próprios mantiveram, continuam mantendo e certamente manterão, não acontecerá. Isso é mais do que evidente.
Tá? Então a gente está nessa há um tempão, entendeu? A gente já viu PSDB e PT se degladiarem para executar o mesmo programa, e aqui nominalmente cito Leonel Brizola, né, que denunciava isso lá atrás. PT e PSDB se degladiam para executar o mesmo programa. Não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nós que, né, já temos um pouco mais de idade, a gente já viu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já vimos 10, 15 vezes. Então, sem ilusões. Não acontecerá. Se nós estamos aqui hoje, num domingo e tal, embaixo desse ar-condicionado gelado que está aqui me deixando ferrado, é porque, por amor ao Brasil, a gente quer fazer uma construção de alternativa. A construção dessa alternativa, meus amigos, não tem condição de acontecer sem uma nova macroeconomia. Ai, que imensa coragem será necessária para fazer uma macroeconomia? Porque as finanças vão vir para cima, o capital internacional vai vir para cima, é isso mesmo. E, portanto, é o seguinte, não tem como esnobar aliança com forças militares agora. É preciso dialogar com as forças militares agora. Não tem como esnobar as alianças com os políticos conservadores, que todo mundo adora chamar de corrupto, adora chamar de coronel, adora chamar disso e daquilo e tudo mais. Essas pessoas, que são aquelas que dizem, não, eu vou botar o concreto, vou gastar dinheiro público mesmo para fazer a obra lá de estrada lá para dentro do município, etc, etc. Porque essas pessoas topam quando a gente falar, não, vai precisar ter infraestrutura de verdade nesse país, porque tem enormes carências de infraestrutura. Esses caras topam. Aqueles que estão na agenda do ESG têm medo do que a imprensa vai dizer, têm medo do que os financiadores internacionais vão dizer. Então, não dá para esnobar, se a gente quiser ampliar esse movimento, ampliar a reconstrução do soberanismo, do independentismo, né, de Tiradentes, né, de Getúlio, de Brizola, de Jango, etc., de JK, entendeu? Não tem como esnobar o diálogo com as forças militares, com os conservadores, com a direita brasileira. Bom, vários deles são realmente pessoas de comportamento condenável. Eu não discuto isso. Porém, eu vou citar aqui o Aldo Rebelo, que sempre diz que as alianças têm que ser heterogêneas. Claro, é um país construído na singularidade. É um país cuja constituição histórica é toda feita de alianças heterogêneas, de gente que não fazia sentido que se juntasse, de repente se junta e dali surge o Brasil. É um país de singularidades, todos aqui sabem o que eu quero dizer. Portanto, vamos abraçar isso, vamos assumir isso e construir as singularidades de novo tipo, do momento atual, e que vão dar conta dessa enorme tarefa histórica que é renovar a macroeconomia brasileira, renovar o sentimento da sociedade brasileira pelo Brasil, renovar a apropriação da cultura brasileira no coração do povo e tirar da cabeça das pessoas essa enorme influência internacional que foi jogada e foi trazida e agora tem que ser filtrada para haver uma reconstituição, um reencontro do povo brasileiro consigo próprio, e a partir daí a gente reconstrói materialmente o país. Para isso, é muita política, muito estudo, muita discussão, muito diálogo, e nós não estamos em condição de esnobar nenhum diálogo. Agora, com aqueles que venderam o Brasil, não tem diálogo. Obrigado.